Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que temos a oportunidade, Senhor, de te buscar, de estar te buscando na palavra, Senhor. Abra, Senhor, nossa mente, nossos olhos e ouvidos espirituais, que possamos compreender, Senhor, aquilo que está mais secreto, Senhor, na sua palavra. Revela-nos, Senhor, aquilo que está escondido para o mundo. Revela, Senhor, o seu querer para cada um de nós. E permita, Senhor, que venhamos compreender a sua mensagem, o seu evangelho. E muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dados a Ti, meu Pai. Muito obrigada. Amém. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, amados? Hoje vamos falar sobre a cura de um lunático. Vamos ler dos versículos 14 a 23 do livro de Mateus, no capítulo 17. Amém? Sem mais delongas, versículo 14. E, quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo. Então, quando chegaram até Jesus, uma multidão, aproximou-se um homem, de Jesus, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo. Então, ele se ajoelhou de frente a Jesus, diante de Jesus e disse, e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Lunático é que a gente pode compreender que o filho dele estava em um estado de loucura, É lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então, ele corria risco de vida, Esse filho dele, Ele corria risco de vida, por quê? Porque muitas vezes ele caía no fogo, a ponto de morrer queimado, se queimasse, e muitas vezes na água, a ponto de o quê? Se afogar. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Então ele continuando falando a Jesus que ele tinha trazido o filho dele até os discípulos de Jesus, mas os discípulos de Jesus não conseguiram curar ao filho dele, Versículo 17. E Jesus respondendo disse, Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então, ali Jesus está dizendo, que aquela geração incrédula, falando que eles não tinham fé, não tinham fé o suficiente. Eles ainda estavam, num estado perverso, Gente, ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então, Jesus está perguntando, mas é uma pergunta retórica, como posso dizer. Ele não estava esperando que as pessoas em volta dele respondessem. Porque nós sabemos que mais adiante fala da ida de Jesus para Jerusalém, no local que ele foi o quê? Crucificado, Então, ele se ausentou daquelas pessoas. Mas eu creio, que dentro de nós habita não só o Espírito Santo de Deus, que veio quando Jesus foi assunto aos céus, desceu o Consolador, que é o Espírito Santo, mas habita dentro de nós quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque lá no capítulo 28, aqui mesmo de Mateus, fala no versículo 20 assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, Jesus dizendo, que estaria todos os dias conosco. Vou ler o 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, amados? Continuando aqui. Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Versículo 18 do capítulo 17 de Mateus. E repreendeu Jesus o demônio. Então, o filho deste homem, né? Aqui não fala a idade do filho dele, não sei se é moço, se é adulto, né? Não sei. Mas aqui fala, né, que ele estava no estado de loucura, né, que é lunático. Então ele não era lunático por uma enfermidade no intelecto, por assim dizer, né? Mas sim no psicológico, né? Mas sim, por quê? Porque ele estava possuído por um demônio, né? Ele estava endemoniado. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então aqui nos informa que é um menino. O menino sarou, né? Aquele demônio estava tentando ceifar a vida daquele menino. Por quê? Porque atirava aquele menino no fogo e atirava o menino onde? Na água, para que ele morresse ou queimado ou afogado. Então, versículo 19, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, muitas vezes nós vemos isso, né? Que os discípulos se achegavam a Jesus e falavam com Jesus em particular, né? Aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Então os discípulos perguntaram a Jesus por que eles não tinham conseguido o quê? Expulsar o demônio daquele menino. Versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Então, a fé deles era pequena ainda, né? Aqui esses discípulos não falam se eram parte dos 12, né? Fala que é discípulos de Jesus. Então, teve a missão dos 72, se eu não me engano, dos 70, que eram também discípulos de Jesus. Então, aqui não fica claro, pelo menos por essa leitura aqui, não fica claro se estava falando dos 12, né, dos apóstolos, ou se estava falando dos discípulos que Jesus tinha mais, né? Então, Jesus falou que eles não tinham conseguido por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Em Mateus 21, fala sobre a passagem sobre Jesus e a figueira, né? Jesus teve fome e viu uma figueira na beira da estrada. Porém, só tinha folhas, então Jesus ordenou, né? Jesus disse. Então, Jesus estava na beira de uma estrada, né? Viu a figueira e sentiu fome, teve fome e viu aquela figueira, né? E ele queria o quê? Comer figos, que ele sentiu fome. Mas só tinha o quê? Folhas naquela figueira. Então Jesus disse para aquela figueira: nunca mais dê figos. E os discípulos ficaram admirados porque a figueira secou depressa. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. Então Jesus falando aos discípulos deles que se eles tivessem fé, os discípulos dele, se eles tivessem fé, eles poderiam fazer como Jesus fez, né? Dar uma ordem e aquela figueira, o quê? Ela secou, né? Vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Também tem essa passagem em Marcos 11:23, né, semelhante. E em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, diz assim:
Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Então, o apóstolo Paulo, né, falando sobre essa passagem, né, sobre o fato de ter fé e conseguir o quê? Mover uma montanha, né? Voltando ao capítulo 17, versículo 20. Então Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé. Então, porque eles tinham pouca fé, eles não conseguiram expulsar aquele demônio daquele menino. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, amados, nos estudos anteriores a gente já tinha visto sobre esse grão de mostarda, né? Que nos fala que o grão de mostarda é a menor semente que há. Mas a partir dessa pequena semente, na menor semente, nasce o quê? Uma planta tão grande que parece o quê? Uma árvore, né? Então, daquela pequena semente nasce o quê? Uma grande árvore. Então, uma fé é o quê? Pequena, né? Como grão de mostarda. Então, se você tiver o mínimo de fé, mesmo que um pouquinho de fé, você vai conseguir o quê? Mover uma montanha, né? Um grão de mostarda direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, se a fé, ainda que seja pequena, do tamanho do grão de mostarda, nada vai ser impossível para quê? Para aquela pessoa que crê, para aquela pessoa que tem fé, certo? Mas esta casta de demônios, versículo 21, mas esta casta de demônios, casta seria o quê? Essa espécie, né? Esse tipo de demônio. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, aquele tipo de demônio, aquela casta de demônio, a pessoa, né? O discípulo precisava ter o quê? Uma preparação. Devia ter bastante oração, muita comunhão e o quê? Aqui fala a comunhão que eu digo, amados, é você estar muito assim, muito focado em Deus, né? Com uma comunhão muito forte com Deus, através do fortalecimento dessa comunhão, né? A partir do quê? Da oração e do jejum. Então, esse discípulo não poderia simplesmente expulsar esse demônio de qualquer jeito. Ele precisava estar o quê? Preparado, né? Preparado com o quê? Com uma preparação que só Deus poderia dar ao quê? A ele. Então, ele precisava de uma santificação, de aumentar o espiritual, né? Através do jejum. Senão pela oração e pelo jejum. Versículo 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Então, Jesus estava na Galileia e com os seus discípulos e revelou, né, o que iria acontecer a ele. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Então, ali Jesus estava revelando que ele seria preso, né? Ali ele estava fazendo essa revelação. E matá-lo-ão, né? Então, revelando que ele ia ser morto. E, ao terceiro dia, ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então, Jesus estava ali fazendo a revelação, né? Revelando aos discípulos que ele seria entregue, né? Ele seria preso, ele seria entregue nas mãos dos homens que iam matá-lo, né? Mas ao terceiro dia ele iria o quê? Ressuscitar. E os discípulos o quê? Se entristeceram ao ouvir isso, né? Ficaram tristes. E eles se entristeceram muito. O grão de mostarda era a menor semente conhecida naquela região. Os discípulos, por causa do tempo em que Jesus não estaria fisicamente mais com eles, precisavam exercitar sua fé mais do que nunca. Então, mostra aqui, né, que eles estavam precisando exercitar sua fé. Por quê? Porque ali teve um exemplo de um menino que não ia conseguir ser liberto daquele demônio se Jesus não estivesse ali. Por quê? Porque os discípulos, primeiro o pai levou o filho para quem?
para os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. Se Jesus não estivesse ali, certo? Eles não conseguiriam. Então, dada a circunstância que Jesus estava prestes a ser entregue, mais do que nunca, eles precisavam o quê? Exercitar essa fé, fortalecer essa fé, aperfeiçoar essa fé para quê? Para que quando Jesus não estivesse ali, fisicamente falando, quando Jesus não estivesse ali, eles pudessem realizar o quê? A obra do Senhor, certo? Então, eles precisavam exercitar a sua fé mais do que nunca. Eles teriam de aprender a depender apenas da presença não visível de Jesus. Como eu disse, né? Jesus não estaria ali mais com eles por muito tempo, né? Para estar ali efetuando aquela obra fisicamente falando, com corpo físico, corpo de homem, né? E ele lembrou-os mais uma vez que estava prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Então, Jesus estava ali revelando novamente que ele seria o quê? Entregue nas mãos dos homens, morto, e ao terceiro dia ele o quê? Ressuscitaria. Os discípulos se entristeceram muito e esse fato demonstrava que o grão de mostarda da fé ainda tinha de criar o quê? Raízes. Porque, como eu disse, apesar do grão de mostarda ser a menor semente que eles conheciam, ela dava uma planta tão grande que se equiparava ao quê? A uma árvore, certo? E é isso, amados irmãos. Chegamos até o fim desse estudo bíblico. Vamos continuar no próximo vídeo falando sobre Jesus paga o tributo, né? Paga o imposto ao imperador romano, certo? Essa passagem é muito conhecida, né? E é isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.